Super N, primeiras notícias. Nós vamos falar agora sobre educação aqui no Super N, na nossa entrevista de sábado. E a gente vai falar a respeito de um assunto que causou polêmica nesta semana, inclusive entre ouvintes aqui do Super N. A gente falou a respeito dos cortes que o governo federal está promovendo numa série de projetos de pesquisa Brasil afora, citando, por exemplo, o CNPq, que é um projeto super conhecido. E aí nós tivemos a participação do nosso ouvinte Thales Rosa, que mora no bairro Cabral, em Contagem, citando que é contra os cortes, mas dizendo também, por outro lado, que há uma série de pesquisas que, na opinião dele, são consideradas inúteis. Ele, inclusive, mandou pra gente por WhatsApp aqui alguns exemplos de pesquisas que, na opinião dele, são inúteis do ponto de vista acadêmico. Lembrando que o Thales, inclusive, tem mestrado, é alguém também do meio acadêmico. Eu vou citar alguns exemplos aqui que mandou pra gente o Thales Rosa. Segundo ele, um mestrado em Ciências da Comunicação. A temática Fica Comigo Gay e a fabricação midiática das homossexualidades. Também o Thales mandou pra gente aqui: só as fortes sobrevivem, envelhecimento, experiências geracionais e relacionamento entre travestis mais velhas e mais jovens. Outro exemplo que ele mandou aqui: um olho na novela e outro no Facebook, um estudo de recepção sobre a autonomia feminina da teleficção debatida em comunidades virtuais. Mais um para encerrar aqui os exemplos que o Thales Rosa mandou pra gente. A homossexualidade desconstruída no livro de Levítico, estudo exegético a partir dos versos 18, 22 e 20, 13. E aí, depois dessa mensagem do Thales, que a gente leu, reproduziu uma parte dela aqui, um outro ouvinte nosso, que é o professor Carlos Magno, que inclusive já nos ajudou aqui em análises políticas, mandou uma outra mensagem, dizendo o seguinte: a gente não pode qualificar ou desqualificar as pesquisas. O conceito de útil ou inútil é muito relativo. E ele diz aqui, também na mensagem que mandou pra gente, que qualquer conhecimento é relevante. O cidadão comum não precisa ver o que é produzido em ciência para ser beneficiado pela produção de conhecimento. Ou será que te importa saber entre as espécies de abelha para polinização urbana? Sozinho isso pode não significar nada, mas junto com outros conhecimentos pode nos ajudar a compreender uma série de fenômenos relacionados à ecologia do meio urbano, quer dizer, tem relação direta com o nosso bem-estar. Da mesma forma, estudar a letra de uma música pode nos dizer muito sobre nossa relação com o outro, com a violência, com valores, entre outras situações. Estou aqui resumindo as duas mensagens que os nossos ouvintes e participantes mandaram, para dizer que a gente está recebendo aqui o pesquisador da Escola de Engenharia e coordenador do programa de pós-graduação em Neurociências da UFMG, o professor Reni Camille Ierria. Professor, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo Freitas, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professor, é polêmica demais esse assunto, né? Polêmico demais esse assunto. Para começar, existe realmente pesquisa que é útil e pesquisa que é inútil, na opinião do senhor? Só o tempo vai poder dar a resposta para isso. O mais importante, pegando a mensagem do Thales Rosa, né? A contestação é sempre boa. A gente viver sem contestação é uma coisa muito ruim. É graças à contestação que a gente consegue ir para frente e aperfeiçoar aquilo que a gente faz. Então, se ele questiona a validade de determinadas pesquisas, isso é bom. Tem que questionar mesmo e a gente tem que provar que determinada pesquisa ela é ou não é útil. Eu estou na escola de engenharia, onde é mais difícil você achar alguma coisa que não seja útil. E ele dá exemplos geralmente da área de humanas, que representam 5% da pesquisa financiada no Brasil. Ou seja, 95% da pesquisa financiada no Brasil ou vai estar na área de engenharia, ou vai estar na área de computação, ou vai estar na área de biologia. E esses 5%, se é que está lá, se existe alguma coisa inútil, a gente tem que questionar e eles que justifiquem. Mas o que a gente não pode é negar ou simplesmente evitar a contestação. Contestar é bom e é importante. O senhor acha, professor, que há uma subestimação, de alguma maneira, da pesquisa voltada para a área de ciências humanas no Brasil? Os exemplos, como o senhor disse, que o Thales levantou aqui, são todos da área de ciências humanas. O senhor pensa que existe realmente, que essa área é subestimada? Não, a área, nota bem, ela já é 5% só de tudo que é feito. Nós vamos eliminar? Não, na área de humanas tem as coisas fundamentais. Muitas das coisas que a gente tem na área de sociologia, de psicologia, de filosofia, vem da área de humanas, e sem isso o resto não vai para frente. Vou dar um exemplo muito interessante. A minha mãe se formou em filosofia em 1959. Naquela época, a filosofia tinha que ser ensinado nas escolas. Em 61 se tornou optativo e depois em 71 foi proibido. Só voltou a ser optativo de novo em 90 e agora está sendo novamente ensinado nas escolas. E minha mãe me falava: Reni, me assusta você
vê pessoas com um bom nível em biologia, em ciências exatas, em engenharia, mas completamente ignorantes na área de filosofia. Isso torna essas pessoas altamente suscetíveis a qualquer conto da carochinha, que é uma coisa que acontece hoje em dia com, por exemplo, o fenômeno Olavo de Carvalho. Pois é, a gente até tem notado, professor, por parte da atual política de educação do governo Bolsonaro, uma tentativa de fortalecer mais as áreas de exatas, né? O campo da matemática, da química, da física. Pelo menos no discurso que a gente percebe, é isso que temos visto do ministro da Educação, do próprio presidente da República. Como é que o senhor avalia isso? Elas já são fortalecidas. Nota, a área de humanas é uma minoria na nossa pesquisa. Ela tem que ser mantida, ainda que seja minoria, ela não pode ser extinta. Existe uma diferença muito grande. A maior parte da verba de pesquisa no Brasil vai para a área de exatas, vai para a área de biológicas. Eu vou dar um exemplo. Eu coordeno hoje um projeto de monitoramento ambiental para justamente controle de queimadas, e a gente tem R$2 milhões para isso. Agora, eu deveria ter recebido R$50 mil para uma pesquisa básica da FAPEMIG, que não veio, porque a FAPEMIG está sem dinheiro. Então, o foco nas pesquisas aplicadas já existe. O que a gente não pode é extinguir o que existe de pouco na área de humanas e nas áreas que são consideradas mais filosóficas ou alguma coisa assim. Vou além, professor. O senhor é coordenador do programa de pós-graduação em neurociências da UFMG. Uhum. E a gente percebeu aqui que muitos dos assuntos que foram levantados pelo Thales, o nosso ouvinte que levantou essa polêmica, são assuntos ligados à questão comportamental, uma análise das ciências humanas sobre o aspecto comportamental. Por exemplo, questões de homossexualidade, comportamentos brasileiros diante de novelas, que são um fenômeno cultural muito típico do Brasil. Em algum momento na avaliação do senhor, essa análise do comportamento do brasileiro, ela pode se cruzar com o campo das exatas, quando a gente pensa, por exemplo, nas neurociências? A neurociência, o que ela é? É justamente você procurar alguma explicação biológica para um fenômeno comportamental. É isso que é neurociência. Então, os assuntos acabam se cruzando de alguma maneira, né? Certamente. E nesse caso, especificamente, compreender o comportamento é sempre uma coisa importante. Então, a gente vai ter pesquisa, por exemplo, no nosso programa de neurociências. A gente pesquisa Alzheimer, a gente pesquisa esquizofrenia, a gente pesquisa epilepsia, a gente pesquisa a cognição, aprendizagem. Tudo isso é estudado da maneira mais embasada do ponto científico possível. E a gente compreender isso é fundamental para a gente poder avançar. A gente está conversando com o pesquisador da Escola de Engenharia e coordenador do programa de pós-graduação em neurociências da UFMG, o professor Reni Camille Ierria, que está conversando com a gente a respeito dessa polêmica que se criou durante a semana, até com ouvintes nossos, aliás, o que é muito interessante, viu, gente? Perceber o nível de participações de ouvintes que a gente tem aqui e o nível de argumentação que os ouvintes da Rádio Super apresentam, tanto o Thales, que foi quem levantou a discussão, quanto o professor Carlos Magno, que além de alguém que nos ajuda aqui com o noticiário político, é também um ouvinte diário do Super N, e por isso a gente está trazendo esse tema à discussão para a ótica de um especialista que está aqui conversando com a gente. Agora, professor, aquilo que ninguém questiona, e isso a gente percebeu do Thales e do professor Carlos Magno, é que esses cortes que o governo federal está promovendo, esses sim são temerários, né? Porque podem fazer o Brasil andar para trás na pesquisa, e disso aí acho que ninguém tem dúvida, né, professor? Na pesquisa e no ensino, a coisa é muito séria, especialmente que foi pego durante o ano. Geralmente, quando existem cortes, alguém já me argumentou, puxa, mas já teve cortes em outros governos? Teve, mas o corte é feito no ano para o ano seguinte. Então, a universidade ela tem tempo para se planejar. Atualmente, os cortes estão sendo feitos durante o ano. Por exemplo, os nossos alunos de doutorado, que são, de certa maneira, pesquisadores que trabalham por um custo baixo, uma bolsa de doutorado é pouco mais de R$2 mil atualmente, e o aluno desenvolve pesquisa de alto nível aqui no Brasil. Os alunos que estão defendendo agora, estão defendendo, não tem problema nenhum, mas eu não posso alocar a bolsa para um novo aluno que vai entrar no programa. Isso pode inviabilizar muitos projetos de pesquisa. E o país precisa disso. Um corte, geralmente a equipe econômica fala o seguinte, que você não pode gastar mais do que arrecada. Mas isso é um modelo para uma residência, não é um modelo para uma empresa. O país é como se fosse uma empresa. Então você não pode fazer um corte que vai resultar numa perda de arrecadação maior do que o corte que foi feito. E quando você corta em educação, você está perdendo a mão de obra qualificada que vai produzir a riqueza para o país. Essa semana, inclusive, eu classifiquei essa bolsa a qual o senhor se referia como ridícula, né, professor? Pouco mais de R$2 mil para alguém que está tocando um projeto de doutorado, por exemplo. Se a gente for comparar com países desenvolvidos, não sei se o senhor tem essa informação, quanto seria a bolsa de um estudante de mestrado, por exemplo, na Inglaterra, um outro país europeu,
europeu ou nos Estados Unidos, por exemplo? Faria de $1.000 a $2.000, não é nada muito diferente não. Nota, um estudante, ele tem que ter o necessário para poder não ter que se preocupar com dinheiro e não mais do que o necessário, porque aí ele pode estudar menos, né? Essa é a grande questão. Para a gente encerrar aqui, professor, esse bate-papo, eu quero trazer uma outra polêmica que está aqui na página 7 do Jornal O Tempo, que a gente trouxe agora há pouco aqui na Rádio Super também. A Frente Cristã da Câmara Municipal de Belo Horizonte questionou o Plano Municipal de Educação e os vereadores estão dizendo que algumas questões não são adequadas para a sala de aula, principalmente no que diz respeito à sexualidade. Questionaram a secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, Ângela Dalben, inclusive, e apresentaram pontos que, na opinião deles, precisam ser revisados nesse documento no Plano Municipal de Educação. Que avaliação que o senhor faz desse questionamento feito pela Frente Cristã? Falta um pouco de informação no que eu estou lendo aí. Eu conheço a professora Ângela Dalben, é uma professora de altíssimo nível, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, mas pelo que eu li, você falar de sexualidade, de orientação sexual, de gênero, para um adolescente de 13 ou 14 anos, me parece perfeitamente natural e necessário para que ele possa se orientar realmente na vida dele. Para uma criança de 7 anos de idade, não faz o menor sentido, na minha opinião pessoal. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Super com o pesquisador da Escola de Engenharia e coordenador do programa de pós-graduação em Neurociências da UFMG, o professor Reni Camille Ierria. Professor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, certamente vai ser convidado para outras entrevistas. Muito obrigado, Rodrigo.